Olá, eu sou Rudy Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. Uma delegação de 5 médicos israelenses do Centro Médico Suraski passou nos últimos dias viajando pelas comunidades ribeirinhas às margens do rio Amazonas a bordo de um navio da Marinha do Brasil. O objetivo? Ajudar no tratamento de crianças e mulheres e diagnosticar casos de câncer de mama. À frente da delegação, que foi convidada pela Embaixada de Israel, estava a doutora Ronit Almog, diretora da organização humanitária Bringing Life to the World. A delegação atuou em áreas de difícil acesso, proporcionando diagnóstico e muita alegria para a população. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. A final dos Jogos de Futebol da Copa Gan Israel. As homenagens na Hevra Kadisha. Os 100 anos do Colégio Renascença. Fique com a gente, voltamos já já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. Sabe o que você ganha com o Open Finance e o Safra? Você pode compartilhar seus dados de uma instituição para outra em troca de ofertas personalizadas. Tá, mas por que o Open Finance é melhor no Safra? Gente, privacidade é coisa séria. É importante ter um banco super sério para confiar. O Safra não surgiu assim, do nada. São 180 anos. Bom para você. Quem sabe, Safra. O programa Shalom Brasil também chega em todo o território nacional via satélite, no canal Com Brasil, canal 3 da Claro e via Embratel, canal 28 da Sky e Oi TV e canal 239 da Vivo TV e GVT TV. Em clima de Copa do Mundo, Ricardo Setion traz as principais novidades do esporte judaico e israelense. Olá, amigos do Shalom Brasil, bem-vindos ao Catar. Aqui na terra da Copa do Mundo, mostro para vocês o parlamento do Catar, as bandeiras das seleções qualificadas para a Copa do Mundo. E é claro, aqui no lugar mais turístico, com os barquinhos de turismo e finalmente Copa do Mundo. E é daqui, do Catar, que nós vamos dar notícias, informações e, claro, tudo aquilo que fazemos durante o ano inteiro. Informar sobre Israel e falar também do esporte judaico. Vamos falar daqueles que estarão aqui comigo pela primeira vez na história. Mais de 12 mil israelenses vão estar aqui no Catar, país que não tem relações diplomáticas com Israel, país que financia muitas coisas complexas, mas principalmente, eu repito, não tem relações com Israel. E aqui em Doha, capital do Catar, o Ministério das Relações Exteriores, após muitas reuniões difíceis, complicadas com a FIFA, a entidade maior do futebol, e também com o governo do Catar, finalmente a obrigação de receber todo e qualquer israelense que tenha passaporte e que tenha o ingresso. Pois muito bem, aqui, portanto, todos os conselhos são para que todos os judeus e israelenses evitem ao máximo aparecer, e haverá sim um escritório que vai cuidar dos problemas desses mais de 10 mil israelenses torcedores da Copa do Mundo. Aliás, uma empresa do Chipre, a pequena ilha do Mediterrâneo, vai ter uma companhia aérea que vai fazer os voos, atenção, direto de Israel, de Tel Aviv, para Doha. E também palestinos que têm ingressos vão estar nos mesmos voos, ou seja, o esporte fazendo a união dos povos, e isso nos deixa muito felizes de poder falar com você daqui, do Catar, deste lugar maravilhoso. Mas vamos caminhar comigo para que eu conte a vocês um pouco mais daquilo que é importante nessa semana. Porque todo mundo se pergunta, quanto vai custar uma cerveja?
Uma simples cerveja vai custar aqui a bagatela de $13. Isso se você encontrar essa cerveja, porque não é fácil. $13, isso é muito dinheiro, estamos falando de cerca de R$70 uma cerveja. E muita gente já brincando, dizendo, poxa, é até mais caro do que Israel. Falando em Israel, Israel venceu num jogo agora, nesses dias pré-mundial, a seleção de Zâmbia. Mas olha essa foto que eu mando para vocês. A seleção de Israel festejando um gol e um homem ortodoxo religioso com uma amiga ou sua esposa do lado. Enfim, o futebol israelense é democrático e para todos. E por fim, a notícia que eu mais gostaria de dar para vocês e que é importante sim. Todo esse contexto de que tenhamos israelenses aqui, de que haja inclusive a celebração de um Shabat aqui em Doha, tudo isso é graças ao rabino Mark Serson, rabino da cidade dos Hamptons, em Nova York, que foi convidado pelo governo do Catar em 2019 para fazer tudo o que pudesse ser feito para receber os torcedores judeus e israelenses. O rabino no início não concordou, mas no fim aceitou e fez uma exigência que os israelenses e judeus sejam recebidos sem discriminação, que haja disponibilidade de comida kasher, a comida pelo ritual judaico, e acima de tudo, de que sejam bem-vindos e iguais a qualquer outro. Recebeu aí, como você vê na foto, junto de Hassan Al-Tawid, que é o chefe desse mundial, a confirmação. Sim, israelenses e judeus poderão estar aqui festejando a Copa do Mundo. Eu deixo vocês com imagens de Doha, no Catar, mostrando para você esta maravilha que é a Copa do Mundo, pela primeira vez na história, no deserto e no Oriente Médio. Ricardo Setion, para você, meu amigo e minha amiga, um grande abraço do Catar. A diretoria da Hevra Kadisha realizou uma dupla homenagem ao rabino Eliyahu Wald e ao ex-presidente José Meixes. Uma nova placa foi inaugurada pela diretoria, familiares e amigos da Hevra Kadisha como sede administrativa Professor José Meixes, eternizando a memória para sempre do grande líder e apoiador da comunidade judaica. O rabino Eliyahu Wald também foi homenageado diretamente de Israel através de uma live. O rabino se dedicou à Hevra por mais de 40 anos. A nossa vida é o que nós fazemos aqui e vamos ser pagos pelo Rebbeinu Shalom no mundo que vem. Todos esses que fazem pela Hevra Kadisha, todos esses que dedicam em qualquer área da comunidade para fazer o bem e o melhor para Clar Israel, para o povo de Israel, todos esses vão ser recompensados. Hoje nós homenageamos duas pessoas importantes que ajudaram a Hevra. O professor José Meixes, um presidente exemplar por 9 anos, que recebeu, o nome dele foi dado a esta sede aqui em Pinheiros. E o rabino Eliyahu Wald, que se dedicou à Hevra Kadisha por 40 anos e uniu a coletividade num mesmo cemitério. Todos aqui são judeus, não se distingue de religiosos ortodoxos de não ortodoxos. Então o rabino Wald tem o seu mérito, merecida homenagem de ser rabino emérito da Hevra Kadisha, e o professor Meixes, presidente emérito da Hevra Kadisha também. Então foi prestada homenagem a esses dois grandes líderes da nossa comunidade. Como que foi realizar essa homenagem hoje aqui? Foi muito comovente e muito justa. O rabino Wald, pelo seu trabalho de 40 anos aqui na Hevra Kadisha, sucedendo ao pai dele, que também trabalhou 40 anos. E, em seguida, uma homenagem também ao professor Meixes, que foi um presidente bastante claro, cuidou muito da evolução dos programas da Hevra Kadisha e que merece essa justa homenagem. A esposa do professor José Meixes recebeu flores em forma de gratidão e os filhos falaram do grande incentivo e orgulho do pai. Eu achei maravilhosa essa homenagem, ele fez bastante,
Estivemos juntos 65 anos, foi uma vida maravilhosa e eu só posso agradecer tudo que fizeram, todas as homenagens que eu acho merecidas. É a prática, é o ato, é o compromisso com a comunidade, é o compromisso de ver a necessidade de fazer. E eu, meu irmão, a gente segue trabalhando na comunidade. Nossos filhos estão aqui também agora e a gente espera que siga. E é como se diz, nós precisamos ter pessoas novas, renovar a comunidade, ter novas pessoas atuando, porque essa nossa comunidade é motivo realmente de orgulho para todo mundo. Quando a gente olha a Hevra, e aí teve o trabalho do meu pai, o trabalho dos antecessores e quem veio depois, é uma instituição única no mundo, como pela qualidade de serviço. Toda a lembrança do que meu pai fez, do que foi exaltado. Então foi muito positivo, foi muito boa, a gente ficou bastante emocionado, muito contente. Queríamos agradecer novamente ao Mauro e à diretoria da Hevra por essa homenagem no dia de hoje. Luiz, conta para mim como que seu pai falava para vocês sobre as entidades, sobre presidir as entidades e hoje receber essa homenagem tão merecida. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Hevra e ele tinha realmente um grande amor pelo trabalho comunitário e ele sempre foi muito organizador em todas as entidades, tanto na CONIB, quanto na Hevra, quanto nas outras entidades, de que elas têm que andar bem, dar bom exemplo, se perpetuarem. Então esse é um legado muito grande que ele deixa em todas as entidades que ele passou. Os dois homenageados são referências para a comunidade judaica. Eu acho essa homenagem muito interessante. Acho que é sempre importante você estar homenageando grandes líderes de uma instituição, não só de uma instituição, grandes líderes da comunidade judaica como um todo. E até eu falei aqui, isso daqui significa o Ledor Vador, passar para gerações. O professor Meixes tem filhos que são líderes comunitários também. O Rabino Walter vem de uma família que atuava também no Hevra Kadisha. Então isso talvez seja a maior mensagem que pode ser abstraída desse momento, que as crianças, os netos, filhos, peguem o exemplo da liderança de que essas grandes personalidades tiveram dentro da nossa comunidade. O Dr. Meixes era uma pessoa muito especial, ou seja, quando ele queria alguma coisa, ele te ligava e ele te exigia, te mandava fazer as coisas. E ele era uma pessoa tão gostosa de falar e sempre ele queria saber, Rabino, qual é a halakha? E sempre consultava o Rabino Wald ou de vez em quando ele consultava a mim. A mesma coisa o Rabino Wald Shlita, sempre ele estava pronto para a Hevra Kadisha, sempre ele estava pronto para tudo que precisar. Por isso, é a coisa mais bonita que a Hevra Kadisha podia fazer, de homenagear essas duas grandes figuras. Rabino responde. Como que o judaísmo vê o céu e o inferno? Com certeza não como a maioria das pessoas o descrevem. Céu e inferno, ou se vamos falar melhor, o paraíso e o inferno, o jardim do Éden e o Gehinam, que se chama o inferno em hebraico, não são os lugares onde tem fogo e tem forca e a pessoa está sendo castigado desta forma. Não vamos esquecer que paraíso e inferno é o lugar onde que chegam as almas após o seu serviço aqui na Terra. Alma sem corpo, então um lugar espiritual. É um lugar onde que as almas têm que passar como se fosse uma tinturaria para tirar algumas máculas, manchas. Quem de nós não tem alguma mancha? Então a gente passa por um processo de lavagem, um processo de retirada das máculas. Inferno é um lugar onde que a pessoa vai sentir uma tremenda vergonha pelo que fez e pelo que deixou de fazer. De repente ele vai entender quanto bobo e quanto tempo vazio e ocioso e quantas coisas que não precisavam ser feitas. Então esta própria vergonha da alma frente à realidade
isto já é um inferno. Paraíso é onde que o judeu, onde que as pessoas, em geral, vão poder, na verdade, entender os mistérios da vida. As perguntas fortes que nós temos sobre identidade, por que Deus fez aquilo e não aquilo, entender um pouco e desvendar o mistério da contabilidade divina. De repente lá as coisas vão ficar claras. Muitas coisas que a gente não entendeu, que a gente se queixou, que a gente reclamou, de repente vão ficar claras e nítidas. Isto é o paraíso, a proximidade do Criador, o encontrar a resposta às nossas perguntas. Então, paraíso e inferno é um lugar onde as almas passam antes, na verdade, da recompensa final e eterna. A seguir, a final dos jogos de futebol da Copa Gan Israel. Sabe o que você ganha com o Open Finance e o Safra? Você pode compartilhar seus dados de uma instituição para outra em troca de ofertas personalizadas. Tá, mas por que o Open Finance é melhor no Safra? Gente, privacidade é coisa séria. É importante ter um banco super sério para confiar. O Safra não surgiu assim, do nada. São 180 anos. Bom para você. Quem sabe, Safra. O programa Shalom Brasil também chega em todo o território nacional via satélite, no canal Com Brasil, canal 3 da Claro e via Embratel, canal 28 da Sky e Oi TV e canal 239 da Vivo TV e GVT TV. Com a formação de um novo governo em Israel, o nosso correspondente de política internacional, o professor Samuel Feldberg, traz as principais notícias. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E as coisas voltaram a se esquentar entre Israel e o Irã. Provavelmente como reação a um ataque a um comboio iraniano na Síria, os iranianos atacaram um petroleiro no Golfo Pérsico, propriedade de um magnata israelense. Isso levou a uma aceleração do programa de produção de uma versão do Domo de Ferro, que poderá proteger navios e plataformas de produção de gás no Mediterrâneo. A tecnologia vem melhorando a miniaturização e a eficiência desses escudos antimísseis. E Benjamin Netanyahu continua em seus esforços para formar um governo de direita. Mas não é o passeio que foi imaginado após o resultado das eleições. As negociações com os dois principais líderes da extrema-direita, Ben-Gvir e Smotrich, estão emperradas e Netanyahu tem que encontrar uma fórmula para evitar que Smotrich se torne ministro da Defesa ou ministro das Finanças. Já há, inclusive, boatos de que Benny Gantz teria sido contatado para assumir o Ministério da Defesa numa ampla coalizão. Por outro lado, Ben-Gvir vem colhendo os frutos da sua posição privilegiada e já obteve promessas de benefícios para os assentamentos na margem ocidental.
enquanto não se forma um novo governo, este que está aí tem que lidar com uma intensificação do terrorismo, tanto em território israelense quanto na Cisjordânia. Vários atentados foram praticados por terroristas palestinos, uma infinidade de parentes desses terroristas foram proibidos de entrar para trabalhar em Israel e aumenta a tensão também em função de um grande incêndio ocorrido no norte da faixa de Gaza, que sem dúvida nenhuma o Hamas tentará explorar na sua relação de tensões contra Israel. É isso por hoje, nos vemos na próxima semana. Os mini craques da comunidade judaica disputaram a final da Copa Gan Israel no Clube Hebraica de São Paulo, uma realização das colônias de férias Gan Israel. A 8ª edição do campeonato Gan Israel foi disputado com os meninos de 11 a 13 anos das escolas judaicas. Os jogos aconteceram nos finais de semana nas quadras da Hebraica de São Paulo. E o rabino Davi Weidman acompanhou tudo de perto. É um lindo campeonato, porque o judaísmo acredita que o corpo tem que ser são, tem que estar saudável. É bom fazer esportes e juntar quando a pessoa tem saúde e estudar Torá. Então nos juntamos de todas as escolas, crianças, fizemos uma Copa linda, organizada pelas colônias Gan Israel. Parabéns pelos organizadores e principalmente os participantes. Foram jogos muito disputados, apesar que a gente tem algumas escolas que tem meninos que treinam, federados, outras não. Mesmo assim, a gente teve um outro jogo mais equilibrado, a maioria foi bem equilibrado, os pais se envolvendo como técnicos. Então acho que foi uma coisa bem legal assim, de se ver e esperamos poder continuar aí seguindo mais anos com esse campeonato. A gente está numa média de 8 times por categoria, esse ano a gente teve um pouco menos. A gente lançou muito em cima da hora, acredito que isso dificultou para algumas escolas, alguns times se inscreverem. Mas para o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai lançar bem antes para todas as escolas poderem estar no calendário escolar delas mesmo, nossa competição. E também quem quiser entrar sem escola, não precisa ser o time da escola, pode juntar os amigos de onde for e vir para participar. Teve gente do Aleph, teve gente do Yavne, do Magen Avraham, do Amaor, tivemos gente do Lubavitch. Basicamente essas 5 escolas foram o que mais tivemos. Tivemos também um outro da Beit Yaakov, um outro do Renascença, mas a maior massa foi dessas 5. Foram muitos gols, medalhas e troféus com jogos bem disputados. E os pais se engajaram para ser os técnicos e a final trouxe muitas alegrias e orgulho. Porque o importante era competir entre amigos. O importante é eles brincarem, aproveitarem, se divertirem entre amigos, esse é o principal. Treinar, eles já se conhecem, brincam, estão na escola todos os dias quase. O mais importante é eles se divertirem. Esse é o... E sempre calma, falava calma, vão brincar, aproveitem. O artilheiro aqui também, jogou demais. Você ganhou 2 troféus, não foi? Artilheiro e campeão. Jogou muito esse campeonato, como que foi? Tem uns times que são mais fracos, mas tem outros que são muito fortes. Mas a gente estava preparado para tudo e a gente respeitou todos. Natan, como que foi esse campeonato? Ganhou 2 medalhas. Sim, foi muito divertido, adorei. Essa medalha daqui é de Derech Eretz, é respeito com os outros, saber jogar de maneira nobre. E essa daqui é 3º lugar. E a mãe toda orgulhosa de ter passado por isso, com o filho vendo essas medalhas, esse campeonato. Certeza, a gente passa a ideia que o jogo é para se divertir e dentro dessa diversão ter sempre uma conduta correta e foi isso que ele conquistou. Se divertiu, ganhou e teve uma conduta correta, perfeito. E você estava torcendo pelo seu irmão aqui? Eu estava muito tensa e quando ele perdeu eu fiquei mais triste, mas eu sei que o jogo é para se divertir, então eu fiquei feliz. Como que foi o campeonato? Foi muito tenso, a gente passou por muita coisa, mas consegui superar, pensei que ia perder, mas no final ganhamos. Tá cheio de orgulho? Não, muito orgulho desse cara, muito, ele mandou muito bem, ele é um carinha sensacional. Eles adoram, eles gostam, cara, motiva pra caramba. A criançada fica o mês todo pensando no jogo, é demais. Eu acho que tá valendo super fazer essa competição todo ano. Ian, como que foi ganhar esse troféu como artilheiro do campeonato? Foi muito bom, eu acho que eu não teria conseguido sem o meu time. Eles me ajudaram muito, eu me esforcei para conseguir.
E é meu terceiro ano que eu ganho, então foi bem legal. Nossa correspondente de turismo em Israel, Sheila Bromberg, mostra mais uma curiosidade da vida em Israel. É com você, Sheila. Olá, Rudy. Olá, meus amigos do Shalom Brasil. Hoje nós vamos fazer um passeio por um parque incrível que foi projetado em cima de um depósito de lixo imenso perto de Tel Aviv. Vem comigo para o Parque Ariel Sharon. Parque Ariel Sharon, um ambicioso projeto de reabilitação ambiental, um dos maiores do mundo. O parque está situado perto de Tel Aviv e também do aeroporto Ben Gurion. Antigamente era uma montanha de resíduos de lixo de 60 metros de altura e foi transformado no novo Parque Ariel Sharon, o maior novo parque urbano do mundo, construído no século passado. Sendo o maior parque metropolitano de Israel e maior que o Central Park de Nova York, ele oferece uma variedade de atividades recreativas e de lazer para toda a família. Estabelecido para beneficiar residentes metropolitanos e visitantes de todo o país, o parque oferece uma ampla gama de atividades, a maioria delas relacionadas à manutenção de um ambiente verde. O parque inclui áreas naturais, arqueologia, riachos, pontos de observações, lagos artificiais muito lindos e até áreas agrícolas, além de trilhas para caminhada, ciclismo e uma variedade de áreas para ficar ao ar livre. Este nome foi em homenagem ao comandante do Exército de Israel desde a sua criação em 1948, Ariel Sharon. Foi o 11º primeiro-ministro de Israel de 2001 até 2006, quando ficou incapacitado por um AVC, um acidente vascular cerebral. Durante a sua carreira militar, ele foi considerado o maior comandante do campo da história de Israel e um dos maiores estrategistas militares do país. Depois do seu ataque do Sinai na Guerra dos 6 Dias e do seu cerco do Terceiro Exército Egípcio na Guerra do Yom Kippur, o povo israelense lhe apelidou de o Rei de Israel ou o Leão de Deus. Desde 1948 até 1998, a montanha Vasti Iriá serviu como principal local de absorção de lixo de Tel Aviv. Esse nome vem do árabe e significa bondade e bênção. Essa montanha cresceu e tornou-se o símbolo de risco ambiental, sanitário e de segurança também, até que em torno do ano 2000 foi iniciado um processo de transformação e restauração. Ela tem cerca de 45 mil metros quadrados e 70 metros de altura. Ela tinha 16 milhões de metros cúbicos de lixo, uma quantia que poderia encher 3 prédios de 40 andares, imagina só. Esse processo de restauração foi considerado um projeto de engenharia e arquitetura baseado em princípios de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável. Através de sistemas de coleta, tratamento, drenagem, depois de mais de 5 décadas, a poluição foi interrompida e a área foi restaurada e hoje se tornou o terreno do parque que ostenta com muito orgulho seu nome original, Terra Boa e Abençoada. Um local inspirador, cheio de pequenos detalhes ao longo do caminho, perfeitos para serem fotografados e transformados em obra de arte. Entre em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo meu blog, Uma Brasileira em Israel, ou pelos meus e-mails sheila.brom.12@gmail.com ou sheila@amaral-tours.com. Vem pra cá, vem comigo, eu posso te ajudar. A seguir, fontes. Sabe o que você ganha com o Open Finance e o Safra? Você pode compartilhar seus dados de uma instituição para outra em troca de ofertas personalizadas. Tá, mas por que o Open Finance é melhor no Safra?
Gente, privacidade é coisa séria. É importante ter um banco super sério para confiar. O Safra não surgiu assim, do nada. São 180 anos. Bom para você. Quem sabe, Safra. O programa Shalom Brasil também chega em todo o território nacional via satélite, no canal Com Brasil, canal 3 da Claro e via Embratel, canal 28 da Sky e Oi TV e canal 239 da Vivo TV e GVT TV. Uma pessoa acorda de manhã e faz um café. Coloca os amargos grãos em uma xícara, adiciona o açúcar, a água fervente e o leite. Um copo cheio de contrastes. Quente, frio, amargo e doce. Então ela diz: Hashem, eu não sei como será o meu dia, quente ou frio, amargo ou doce, mas de uma coisa eu tenho certeza, diz com Abrahá, Shehakol Nihya Bidvaró, que será conforme sua palavra. Assim um judeu deve começar seu dia, sabendo que Deus escolherá sempre o melhor para ele, em meio de todos os contrastes.
This Friday she started to light candles. Start good happy year, good happy day, and good many happy years to follow. Thank you very much. God Almighty bless. Success in all your activities. Thank you. You're welcome. Alles gaat tegen me. Dat is mijn weg. De Rebbe is retired. The Rebbe is retired. God Almighty is in you. That means that you have no fear of any wrong, because you have God Almighty on your side. But be particular about local slavery and those things to everyday life in accordance with God Almighty's instruction. אין כמו יום שישי אחר הצהריים. השבת אוטוטו נכנסת, וכבר מרגישים אווירה מיוחדת. וואו, הדגים נראים מעולה. יואו, זה מריח בול כמו שסבתא מכינה. טוב, ליאתי, אני זזה להתארגן להדלקת נרות. אז שבת שלום, ונשיקות לקטנה. אני תמיד בודקת באיזו שעה אני צריכה להדליק נרות. כי אחרי הזמן פשוט כבר אסור להדליק. 17 לחודש... 6:47. יעל, תגידי ביי לפייסבוק. נשארו לי כמה דקות עד להדלקת הנרות. אני הולכת להתארגן ולהתלבש לכבוד שבת. מי אוהב את השבת? מי אוהב את השבת? לפני הדלקת הנרות אני מקיימת עוד מצווה חשובה, ושמה מטבע בקופת הצדקה שלי. לפני שאני מדליקה נרות בעצמי, אני עוזרת לבת שלי להדליק את הנר שלה. זו אחת מהמצוות האהובות עליי במיוחד. היא מוסיפה אור בבית, וגם מאוד קל לבצע אותה. פשוט להדליק נרות. ברגע שסיימתי להדליק, אצלי כבר נכנסה השבת, ולכן לי אסור לכבות את האש. לאחר שכל הנרות דולקים, אני מניפה את הידיים מסביב לנרות 3 פעמים, מכסה את העיניים ומברכת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת קודש. הדקות הללו הן רגעי השיא האמיתיים שלי במשך השבוע. אני מתחברת לבורא העולם, מדברת איתו ומבקשת ממנו כל מה שאני צריכה. חיים מאושרים, נחת מהילדים, ברכה בעסקים, בריאות לכל המשפחה, והעיקר שיבוא כבר המשיח. שבת שלום. שבת שלום. A seguir, a celebração dos 100 anos do Colégio Renascença.
Colégio Renascença reuniu a comunidade judaica para celebrar o seu centenário no Teatro Joseph Safra. A comemoração dos 100 anos do Colégio Renascença foi com reencontros, um momento de recordações de várias gerações e, para a diretoria, muitas celebrações por manter um colégio judaico de qualidade por tantos anos. Marcelo, 9 anos de Renascença presidindo esse colégio. Qual o sucesso que você sentiu nesses 9 anos para completar 100 anos de casa agora? Primeiro é reconhecer que esse sucesso é de todo mundo que trabalha aqui, trabalhou e que investe muito tempo das suas vidas aqui, deixando família, deixando esposa, marido, filhos, para poder contribuir. É muito legal saber e ver o envolvimento de toda a comunidade renascentista. E a hora que a gente olha aqui e vê médico da USP, engenheiro da Poli, enfim, sem estar rotulando uma escola ou outra, mas pessoas felizes, pessoas bem-sucedidas, pessoas resolvidas, e saber que todo mundo veio daqui, desta casa, isso é um motivo de imenso orgulho e paixão para a gente. Eu acho que as pessoas precisam pensar um pouco e refletir a respeito da importância da educação nas nossas vidas. A educação que sempre foi primordial para os nossos avós, para os nossos pais, é primordial para nós, e nós temos a obrigação de poder transmitir esses valores e transmitir toda a bagagem humanista, todo o conhecimento, tudo que a educação judaica nos oferece para a próxima geração. Eu acho que as escolas judaicas cumprem com esse papel, e o Renascença em particular tem uma história maravilhosa. Ela é uma epopeia, porque ela enfrentou N dificuldades, viveu momentos bons e ruins, mas a cada momento difícil que ela atravessa, ela renasce de forma muito mais forte, muito mais bela. Então, a entidade merece reconhecimento, como as demais escolas também merecem. Max, conta um pouquinho dessa comemoração de 100 anos que você também fez parte, por muitos deles como presidente. Fiz parte, muitos deles como presidente, e fiz parte como aluno. Eu sou da turma de 66, lembro da comemoração um pouco dos 50, dos 60, os 85 eu tive a honra de presidir essa escola. E parabéns para a comunidade judaica como um todo, porque não é qualquer entidade, se você olhar mundialmente, não são todas as entidades que conseguem chegar a 100 anos. É um grande feito da comunidade judaica. Jaime, 28 anos de Renascença, como que é comemorar esses 100 anos? Não tenho palavras. E um negócio desses meus 28 anos, tá com o Shalom Brasil, vocês são fantásticos. Isso é uma história, é uma vida, e a gente vive. E o sionismo cada vez mais forte aqui dentro. Isso é Rena. Em 1922, o Ginásio Hebraico Brasileiro Renascença iniciou suas atividades em uma pequena casa no bairro do Bom Retiro. A ideia era ensinar os filhos dos imigrantes. Com o passar dos anos, muitas mudanças fizeram a escola ganhar prédios novos e sedes novas, se modernizando com ensino e tecnologia. Somos o Colégio A timeline no hall de entrada, que conta ano a ano os acontecimentos do colégio e da comunidade judaica, teve a inauguração da ala nova, dos anos de 2018 até 2022. Os desafios foram muitos para continuar a passar valores e tradições. Marli, mais de 30 anos acompanhando gerações e gerações entrando e saindo da escola, se formando. Qual que é o sucesso de todos esses anos, ter um ensino adequado e judaico para toda a comunidade? É fazer com amor, é brilho no olho, que foi dito até isso hoje, é estar sempre estudando, se aperfeiçoando, indo atrás das novidades, acompanhando o mundo, as crianças de hoje, os jovens de hoje, e trazer o melhor que a gente pode aqui para dentro. É uma responsabilidade grande, mas que a gente faz com muita competência, de verdade, com muito estudo, com muito profissionalismo e principalmente com muito judaísmo. Renata, conta um pouquinho, você que é coordenadora do Renascença, qual que é o sucesso de ter 100 anos de um colégio judaico? Principalmente ser uma escola de excelência.
onde carrega toda essa bagagem judaica o tempo todo. Nessa tradição desses 100 anos, o tempo todo a identidade judaica é a marca dessa escola. E é uma escola de excelência para o futuro, onde pensa esses alunos não só hoje, mas pensa eles em movimento o tempo todo para um futuro, e um futuro com uma identidade judaica muito forte e muito enraizada. Na apresentação, as crianças e o público cantaram os hinos de Israel, do Brasil e do Renascença. Teve apresentação de dança, com muita alegria, e o coral Sem Vozes, que emocionou o público. Foi muito legal ensaiar todas as vezes com o Moré Rafa, foi muito legal. O que você acha de você estudar numa escola que tem 100 anos? Eu acho muito legal, porque quase nenhuma escola chega a 100 anos. E o que você mais gosta de fazer aqui? Brincar, ficar com minhas amigas e estudar. Toda a comunidade judaica apoia o Colégio Renascença e apoiou em todas as fases. Hoje é um dia de comemoração para o Hinur, para o ensino judaico. O Renascença, hoje, com o seu centenário, é um orgulho para todos nós da comunidade. Então, nada mais justo do que essa peça maravilhosa que o Renascença está nos proporcionando. E uma honra a gente estar aqui, estar podendo representar a federação, a comunidade judaica, nesse evento tão importante. Olha, 100 é um marco muito importante. A primeira escola estruturada judaica aqui em São Paulo já formou líderes, já formou engenheiros, e advogados, e médicos, e rabinos, e todo tipo de lideranças. É uma escola realmente que está transmitindo um judaísmo autêntico, com muito amor, muito carinho. Parabéns por uma obra magnífica. O Renascença traz um legado muito forte. A minha tia foi professora aqui, então eu sinto alguma aproximação com o colégio, com o Marcelo, com toda a diretoria, e eles estão de parabéns. É um trabalho sensacional que eles fazem, e eu espero que cada vez mais as famílias da comunidade possam vir estudar aqui e possam cada vez mais se aproximar não só da educação judaica, mas da educação em geral, porque é uma escola de excelência. Bem, falar de 100 anos de educação é uma coisa incrível. Tivemos 100 anos de vida judaica, não era uma coisa pequena, uma coisa bem difícil às vezes, com eventos mais sombrios da história do judaísmo. Parabéns para a Renascença, é muito importante este evento, estou muito orgulhoso de estar aqui nessa escola com todos vocês. Não estive na velha escola, em Bom Retiro, mas esta é muito boa escola, dá continuação a toda esta tendência, esta história, esta importância que o judaísmo está dando à educação. Parabéns. Cláudio, conta um pouquinho desse colégio que está completando 100 anos e uma história incrível no ensino da comunidade judaica. É uma das instituições mais importantes da comunidade judaica, que colabora com aquilo que é a essência da nossa tradição, que significa dizer colocar o conhecimento dentro de uma perspectiva muito especial. Nós judeus temos um apreço muito grande. Se nós olharmos todos os quadros que retratam a nossa tradição, as pessoas estão ao redor do quê? De um Sefer Torah, estão estudando. E o Renascença faz isso há 100 anos. Então é um privilégio poder que essa organização conseguiu superar todos os obstáculos e se manter ativa, viva e colaborando dentro da formação dos jovens de várias gerações. Bom, eu tenho uma saudades enorme da minha escola de infância, onde eu estudei desde os meus 6 aos 17 e onde eu fiz grandes amigos. E a gente percebe que os amigos são eternos, porque onde a gente encontra esses amigos, a gente tem uma retrospectiva do que foi pra gente essa vivência dentro da escola. A gente era uma grande família. E as recordações são muitas. É sentir que o caminho estudando no Renascença formou futuros de sucesso. Jean, conta um pouquinho desses 100 anos de Renascença, que inclusive você estudou aqui. Pois é, uma alegria muito grande poder estar aqui, reencontrar pessoas da velha guarda que aqui estão, alguns que foram até meus professores aqui presentes. Isso mostra o quanto a importância do Ledor Vador
de levar de geração a geração os nossos ensinamentos, as nossas culturas, os nossos ritos e a nossa ética. E é isso que faz a grande diferença. Foi muito engraçado, por coincidência, nessa semana, me perguntaram, mas por que vocês judeus, os jornalistas, os médicos, são tão bons? Porque nós somos curiosos e a gente aprende não só na nossa colônia a ser curioso, mas também na escola. Você era aquele aluno CDF ou aquele aluno que aprontava na escola e a mãe tinha que ir para a diretoria? Olha, eu aprontava de forma quieta. Ela não ia exatamente porque eu era mais quietinho, mas não era o CDF. Renascença completando 100 anos e você que estudou de criança no Renascença, conta um pouquinho como que é ver essa comemoração. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Para mim é um marco. Eu estudei no Renascença, minha mãe deu aula há quase 40 anos no Renascença, então é uma família de renascentistas, né? Meus irmãos também estudaram no Renascença e eu tenho a felicidade agora de ter as minhas 2 filhas no Renascença. Então, de geração em geração, Ledor Vador, estamos muito felizes com esse marco, com comemorar o centenário e fazer parte dessa festa lindíssima. Ao final da celebração, foi realizada uma homenagem para o Sr. Elias. Aos 95 anos, é o aluno mais antigo do colégio e trouxe todas as gerações seguintes para estudar no Renascença. Como que é ver seu neto estudando na escola que o senhor estudou? É uma satisfação muito grande e espero que também os próximos descendentes continuem nesse colégio. Adoro, Bador, continue sendo. Eu estou muito feliz do Rena comemorar 100 anos. Tem muita coisa que era diferente e que muitas escolas não ensinam. Muitas escolas não ensinam a troca de desigualdade. E o Rena é uma das escolas importantes que ensina muito sobre desigualdade e muitas outras coisas. Ajuda em várias questões que muitas outras não ajudam. E eu amo o projeto Ledor Vador que tem aqui, que é de geração em geração. E eu fico muito feliz em saber que meu bisavô estudou aqui, minha mãe estudou aqui, muitos meus antepassados estudaram aqui e finalmente eu chego aqui e estou estudando. Eu fico muito feliz de estar nessa escola, principalmente aqui com meus avós. O programa Shalom Brasil de hoje terminou, mas não deixe de acompanhar o nosso programa nas redes sociais. No YouTube, Facebook e Instagram você encontra este programa e os anteriores e também no nosso site www.shalombrasil.com.br. E hoje terminamos o programa com a dupla Yonina e a música Ahavá. Um grande abraço e até a próxima semana e Shalom Brasil! צובעת בעוז את ימי הפשוטים בזריחה. איך את תופסת אותנו בן רגע בלי שנדע, מושכת אותנו עמוק אל מסע משוגע. אהבה, טל סודותייך טובלים בקדושה, עטפת אותנו בחום בשלווה, לכל לב דואב וחופש התשובה, רוחשת בי שפתך אמת פשוטה. שווים זה לזו,
פורחים באין סוף. אהבה, טל סודותייך טובלים בקדושה, עוטפת אותנו בחום ושבה, לכל לב דואב וחופש התשובה, לוחשת בי שפתך אמת פשוטה. עוטפת אותנו בחום ושלווה, בכל לב דואב וחופש התשובה, לוחשת בי שפתך אמת